Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Sejam bem-vindos, viajantes da Rota 66 Espiritual. Mais um encontro, mais uma aventura, uma super viagem. E o trecho de hoje é a Carta de Filipenses. E essa carta foi escrita por uma pessoa, e nós vamos descobrir hoje, e também qual o propósito, enfim. E eu convidei uma pessoa muito especial, é aquele bispo auxiliar, hein? É auxilia o bispo Edgar, a bispa Ana Lúcia, lá em João Pessoa e toda aquela região, é o bispo Márcio Melo. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, bispo Nildo, e olá a todos que estão conosco aqui. Quero agradecer pelo convite, é um prazer estar junto com vocês aqui. Muito bem, e nós vamos viajar aí nessa carta, que aparentemente é uma carta pequena, são 4 capítulos, a gente pensa assim, 4 capítulos, acho que não tem tanta coisa, mas ela tem muita coisa, não é, bispo? Isso, tem muita coisa extraordinária, muitos segredos, e assim, é uma carta que traz muito entusiasmo também, e nos traz caminhos que nós podemos percorrer para realmente fazer a diferença. Que bom, que bom. Ô bispo, vamos lá, vamos matar logo de cara. Quem é que escreveu essa carta e para quem que foi escrita? Fala um pouquinho sobre isso aí, esse início aí. Então, essa carta foi escrita por Paulo, né? Ele fundou a igreja, tá na sua segunda viagem missionária. Essa carta foi escrita para os gentios, e logo quando ele estava preso, né, logo um pouquinho lá na frente, ele escreveu essa carta, né? Ele fundou a igreja na sua segunda viagem missionária e quando estava preso escreveu essa carta aos Filipenses. Geralmente, pelo menos Paulo fazia isso, ele trabalhava um pouco essa questão dos judeus, então ele chegava numa cidade e ele ia discorrer um pouco numa sinagoga, para as pessoas que estão nos assistindo aprender um pouquinho. Foi isso que aconteceu também em Filipos? Não, bispo, lá não tinha sinagoga, né? Lá não tinha povo judeu, eram os gentios que Paulo estava lá levando a palavra da salvação. Não, se não tinha sinagoga é porque de fato tinha pouco judeu, né? Precisava de, eu acho que um número, parece, de pai de famílias. Isso, 10, se eu não estou enganado. Né? 10 famílias para poder abrir uma sinagoga. Então tinha praticamente quase não tinha judeus naquele lugar, né? Exatamente. Uhum. Bom, para curiosidade, que é importante o pessoal aprender algumas coisas, essa cidade, Filipos, tem uma razão de ser esse nome, não é isso, bispo? Fala um pouquinho isso. Aí. Ela recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre Magno, né? Colônia Júlia Augusta Filipenses, né? Se tratava de uma colônia romana que ficava na região da Macedônia. E Alexandre Magno, para quem o mais conhecido dele é o Alexandre o Grande, né? Isso, Alexandre o Grande, né? Ficou famoso através desse nome aí, né? Muito bem, muito bem. E era uma colônia. Como é que funcionava um pouquinho? Fala um pouquinho dessa cidade aí pra gente, por favor. Então, ela era importante, né, na região, principalmente porque possuía vários romanos na cidade, né? Os mesmos possuíam até um benefício que era conferido pelo imperador Otávio Augusto, né, chamado de ius Italicum, né, que era um privilégio que considerava que os cidadãos romanos que viviam nessa cidade seriam tratados como se estivessem em solo italiano. Teriam os mesmos direitos legais. Uma coisa que eu estava estudando sobre esse livro é que ele não tem muita citação sobre o Velho Testamento. E eu conversando justamente quando a gente entrevistou os outros bispos sobre os evangelhos, e a gente entendia, por exemplo, que Mateus foi escrito para os judeus, então tinha muita citação, né, do Velho Testamento, e quando não era tão direcionado, né, para os judeus, então já não tinha tanta citação, enfim, porque tinha uma linguagem própria. No caso desse livro, provavelmente ele não tenha muita citação ao Velho Testamento, porque Paulo provavelmente não estava escrevendo para judeus, estava escrevendo para gentios. É isso o raciocínio? Exatamente, esse é o raciocínio. Falou exatamente a essência dessa carta, né? Lá realmente tinha uma minoria, poucos judeus, não tinha sinagoga, e ele estava ali exatamente falando para judeus, por isso não tem a citação do Velho Testamento. Muito bem, muito bem. E como é que iniciou essa igreja, bispo? Como é que foi essa ideia? Vamos lá. Então, Paulo, ele estava lá, quando a gente vai lá para Atos, né, capítulo 15, 16, ele começa a fazer a sua segunda viagem missionária, né? Ele funda a igreja, né, no território europeu, né, que ficava na província
ali de Roma, né, na região da Macedônia. Então ele começa a viajar e começa a levar a palavra, né? E interessante tudo isso, que ele prega primeiro para uma empresária chamada Lídia, ela se converte, depois uma mulher que era possuída de espíritos malignos, e a terceira pessoa foi o carcereiro, quando ele estava já preso, né? Então foi numa sequência assim de desafios gigantescos para pregar o evangelho e fundar a igreja. Aventura grande, né? Gigantesca, né? Igual essa roda aqui. É engraçado. Pregou para uma empresária, né? Vendedora de púrpura, tudo mais e tal. Isso, tecidos finos. Aí parece que a coisa está tranquila, né? Tô com os empresários. Tô tranquilo. De repente ele expulsa o demônio de uma jovem lá e vai parar na prisão. Nossa, meu Deus do céu. Que coisa. Olha que desafio, né? E lá começa a pregar, né? E surge o outro convertido. Nossa, meu Deus do céu. Que experiência, né? Extraordinária que ele teve. Que nos ensina muito através disso, né? Glória a Deus. Não precisamos parar diante dos desafios, temos que sempre avançar. Exatamente, até porque foi muito interessante essa ideia dessa igreja de Filipos, porque Paulo, ele recebe uma visão, né, de Deus. Na verdade ele estava indo para outra região, e aí ele recebe uma visão de Deus, né, para que ele pudesse ir para Macedônia, né, como ele ouvia, parece que um homem pedindo ajuda, e aí ele atende a isso, ele vai para Macedônia e abre essa igreja, que na verdade é a primeira igreja da Europa a ser aberta. Da Europa. Né? Uau, exato. Que coisa. E que diferença que faz para a gente que é aqui, os latinos que foram colonizados por os europeus, né, Bispo? Então, quer dizer, o evangelho chega lá em Filipos, vai parar em toda a Europa depois e vem chegar em nós. Olha que coisa interessante, né? É verdade. Imagina só se ele tem recuado diante desse desafio, né? Que prejuízo seria para nós aqui. Nem sei o que seria, né? Não seria o evangelho aqui, né? É verdade. Então ele rompe essa barreira, essa fronteira e instala ali uma igreja que foi muito importante para esse cenário. Maravilha. Ô Bispo, acho que o tema desse livro, se falasse de forma geral, seria essa questão talvez é a carta da alegria. Paulo está sempre falando sobre alegrai-vos no Senhor, ele trabalha muito com isso, né? Isso. E também fala de unidade, estar unidos, enfim. Mas eu gostaria que você trabalhasse um pouquinho com a gente, nos ajudasse, destacando pontos importantes, né? Algumas coisas pelas quais essa carta foi escrita, né? Qual foi o propósito de Paulo, ou os propósitos, enfim, quando ele escreveu essa carta. É possível você trabalhar com a gente nisso? Claro, Bispo, vamos lá. Paulo escreveu para agradecer, né? A igreja de Filipos foi importante, porque ajudou muito na vida de Paulo, inclusive quando ele também estava preso, né? Também escreveu para resolver conflitos que estavam acontecendo lá na igreja, né? Existiam alguns legalistas que se achavam doutores, mais religiosos do que os outros. Então Paulo escreve para que eles pudessem ter cuidado com essas pessoas, né? Para que ele pudesse guardar o coração, guardar o dia da volta de Cristo, para que as pessoas não pudessem se embaraçar com isso, né? Houve uma proteção de Paulo em relação a isso, pela igreja, pelo amor que ele tinha por essa igreja, né? Esses conflitos que estavam dentro da igreja, para também manter firmes esses cristãos, né? Que estavam ali sendo perseguidos também. Era uma igreja que estava sendo perseguida e que eles deveriam enfrentar com alegria, com força, com dignidade. Foi escrito também para atacar os adversários que estavam lá. Eles estavam falando mal de Paulo. Existiam os opositores de Paulo, né? Então ele estava lá exatamente lutando contra aqueles judaizantes, né? Aqueles legalistas. Os judaizantes. Olha, o que tem, Bispo, é engraçado isso, quando você estuda essas cartas de Paulo, a luta que Paulo tem com esses judeus, porque o problema maior de Paulo não era em relação ao próprio Paulo, né? Paulo não se olhava assim, tá falando mal de mim, Paulo, né? Porque isso. Paulo, tipo assim, Paulo se achava eterno devedor, não, sempre. Eu fui perseguidor e tudo mais, então, eu sou o menor. A questão de Paulo era sempre quando tratava do evangelho, ou seja, de não contaminar, né, ou degradar, né, a mensagem do evangelho, né? Ou seja, porque os judaizantes, eles acabavam fazendo o quê? Eles queriam que as pessoas se tornassem judeus, né? Olha que coisa interessante. Inclusive, a Lídia, ela era já uma pessoa que tinha se convertido
ao judaísmo, a princípio, né? Mas depois ela enxerga Jesus e ela se converte, né, ao cristianismo, né? E aí tinha essas figuras que você falou que quase não tinha judeus lá, olha aí, e os caras acabam chegando, mesmo em pouca quantidade, acaba chegando para dizer, não, se você quer Cristo, Cristo ele era judeu, então você tem que se tornar judeu para chegar a Cristo. Quer dizer, olha que coisa, era uma luta grande, né? Uma luta gigantesca, né? Inclusive ele fala aqui, quando ele cita lá no capítulo 3, dizendo quem ele era, 3:5, de circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele vai discorrendo, né? Quanto para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Então ele estava ali dizendo, aqui é Cristo, a igreja tem que seguir Cristo, essa lei aqui... Ele quis dizer o seguinte, gente, se vocês querem comparar o currículo, o meu está aqui para vocês entenderem quem eu sou. Mas eu pego tudo isso aqui e eu coloco como lixo para ser encontrado em Cristo. Então, a defesa de Paulo justamente era isso, era a defesa do evangelho puro, né? Puro, genuíno, que levasse realmente a conhecer a Cristo genuinamente como Senhor e Salvador. Tanto é que fala também, essa carta ela teve um propósito de que a igreja tivesse fé na segunda volta de Cristo. Que eles guardassem para esse tempo. Então, é uma carta assim, extraordinária, que tem alguns momentos importantes, e ele discorre aqui com algumas palavras até que nos constrange quando a gente lê, né? Para mim, o morrer é Cristo, e o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nossa, que coisa é essa? Que palavra é essa? Né? Quando você escuta isso, nossa, se para mim o morrer é lucro e viver é Cristo, olha a profundidade que ele conheceu a Cristo, que ele conheceu essa missão, esse projeto, e por causa disso ele estava ali disposto a morrer por causa desse evangelho, a dar a sua própria vida, e assim ele o fez, né? Levando a igreja, levando os seus ensinamentos. Ele discorre aqui, finalmente, aqui, quando ele fala aqui no capítulo 3, quando ele diz assim, isso aqui para mim também é muito forte. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Eu não julgo ter alcançado nada, né? Mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Quantas pessoas estão presas às coisas do passado, e não conseguem avançar? Então, Paulo, ele nos dá essa lição. Vamos deixar as coisas para trás, vamos para frente, aquelas que estão diante de nós, né? O nosso prêmio da soberana vocação, o nosso prêmio da salvação que está para vir, né, o que está esperando por nós. Então, essa carta de Paulo, para mim, ela é maravilhosa. Para mim, um dos textos mais preciosos que a gente pode ler nas cartas que ele escreveu. Amém. Bispo, vamos discorrer, então, vamos tentar colocar isso, então, para as pessoas agora. E se você puder, vamos colocando ponto por ponto, que aí para ficar bem claro para eles, vamos lá? Qual que é o primeiro propósito da carta? Ele começa com ações de graças, né? Agradecendo pela igreja, levando a igreja a viver com alegria, a viver com prazer, para que as pessoas pudessem estar plenamente certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até os dias de Cristo. Então, é uma carta... Esse é um dos textos mais maravilhosos que a gente tem, essa ideia, né, de colocar a esperança nas pessoas. Aquilo que Deus começou, ele veio terminar. Então, para as pessoas que não sabiam, isso aí vem de Filipenses, essa carta aos Filipenses. Exatamente. Ele vai discorrendo com toda essa alegria, né? Sempre procurando passar esse ânimo para a igreja, passar essa motivação, né? E aí tem todo o capítulo 1 trazendo o senso de missão. Paulo sempre ele começa dizendo, estou bem certo, estou convicto. Eu acho que isso é uma marca poderosa de Paulo. Isso é maravilhoso, estou convicto, estou certo, né? E é o que nós precisamos, né? Sem convicção a gente não consegue viver uma missão plena. Então, essa convicção aqui é o que Paulo tem, por isso que ele foi capaz de suportar tudo e seguir essa missão até o fim. Né, que eu procuro viver assim também. E ele passa pela exortação ao amor fraternal, à humildade, né, da igreja. Ele traz o exemplo de Cristo como humilhação no capítulo 2, quando você está seguindo a sequência, né, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. Isso é fantástico. Porque ele fala justamente do quanto que Cristo foi se humilhando, né?
Ele fala, Exato. era Deus, né? Se esvaziou, se fez em forma de homem, né? Exatamente. Como homem se fez como servo, não é isso? Se Fala um pouquinho humilhou, disso. se tornou obediente até a morte e morte de cruz, né? E o que acontece? Aí vem o que fecha, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Maravilha isso. Quando você se humilha, Deus te exalta. Isso é um segredo que a palavra traz. Então, a humilhação, ela traz esse momento que só quem vai te exaltar é Deus. Nós não precisamos da exaltação humana, mas sim de ser aprovado por Deus. Então, Paulo, ele discorre isso de uma maneira maravilhosa, extraordinária. Ele fala do desenvolvimento da salvação, até chegar no capítulo 3, quando ele fala assim, ó, exortar referente à alegria cristã. Mais uma vez ele fala sobre alegria. Aí ele entra naquela questão dos falsos mestres, né? Que eu já citei aqui, falei Sim. junto com você em relação a isso, para que as pessoas pudessem estar acauteladas, protegidas. E quantas falsas doutrinas estão por aí que a gente realmente, se não tiver alicerçado pelo conhecimento pleno dessa palavra, a gente vai acabar se embaraçando, se confundindo. E ele fala, né, do foco na salvação, no versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Né? Então, ele está ali, gente, vamos ter esse entendimento que o dia vai chegar e o dia da ressurreição vai chegar e que nós vamos, né, ser chamados pelo nosso Criador para nossa morada eterna com o Senhor lá. Então, assim, Paulo, ele vai nos ensinando sobre isso e ele fala desse prêmio da soberana vocação. Cada um de nós tem uma vocação. Deus nos chamou com uma missão, com um propósito, né? Ele colocou no nosso DNA, quando ele fala lá no salmista, né, que antes que a gente viesse ao ventre da nossa mãe, ele já tinha determinado os nossos dias na terra. Então, no nosso DNA tem a nossa missão e o nosso projeto. E Paulo, ele fala sobre essa soberana vocação, né, da gente não ter nada por direito, nada por vocação, mas sim pela perfeição em Cristo. Né? Então, a gente caminha com uma frase no capítulo 14, essa para mim ela é emblemática, forte, quando ele fala assim, prossigo... Capítulo 3, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, ele não estava perdido, ele não estava caminhando feito um louco, ele sabia para onde ia. Quando ele foi abrir essa igreja, ele sabia, ele estava ali direcionado por um poder maior, mas claro, ele estava ali focado, eu vou abrir essa igreja, a partir daqui isso vai se expandir para o mundo inteiro. Então a gente tem que ter esse foco em Deus, né, Bispo? Maravilha. Inclusive, é muito interessante isso. Tem uma frase que ele fala, acredito que é em Atos, ele falando, inclusive, da conversão dele, ele fala assim, não fui desobediente à visão celestial, né? Também é uma frase que a gente usa esse versículo. Então é muito interessante, porque eu falo para as pessoas o seguinte, queridos, nós temos uma visão, mas não basta ter uma visão. Todo visionário tem que se tornar um missionário. Se Deus te deu uma visão, ele te deu junto a missão. E eu falei, a missão do Greenpeace é defender os animais, né? Da ONU é defender as nações, mas a missão da igreja é ganhar gente para Jesus, né? A missão da igreja é esvaziar o inferno e encher o céu. Então, se você entende que você tem essa missão que você recebeu de Deus, não seja desobediente a ela. Por isso que Paulo lutava tanto, porque ele não queria ser desobediente à visão que ele recebeu de Deus. Por isso que ele era tão forte em tudo isso, sabendo que sofreria, sabendo que nem sempre seria bem recebido, mas a grande defesa de Paulo era, de fato, dessa visão que ele tinha, né, do evangelho, da graça em Cristo, enfim. Então, é muito interessante isso. E ele diz, de fato, isso, né? Prossigo para o alvo, né? Ele tinha realmente uma determinação. E só quem segue para o alvo é realmente quem está convicto, como ele sempre disse, estou convicto, estou bem certo, né? Eu não tenho dúvida naquilo que eu estou buscando, não tenho dúvida naquilo que eu estou fazendo. Isso para nós é importante, né? Nós que servimos a Deus aqui, nesses tempos que nós estamos hoje, precisamos ter a convicção. Porque qualquer vento, né, qualquer balançar pode abalar a nossa fé, pode abalar o nosso chamado. E essa convicção, e que ele nos dá aqui um testemunho disso, né, que serve para a gente aprender com Paulo, é exatamente isso. Pode vir o que vier, pode vir qualquer problema que vier, pode vir perda, pode vir escassez,
pode vir morte, mas eu não vou abrir mão desse projeto divino que Deus me outorgou, que Deus colocou sobre a minha vida. E é isso que ele passa, né? E quando chega no capítulo 4, para mim é um momento assim, crucial, ele fecha com chave de ouro, né? Onde ele fala assim, Paulo nos dá uma aula de como devemos nos comportar, aula comportamental, né? Que seguir o nosso chamado, da nossa missão, servindo com alegria, buscando a Deus, a nossa fonte de alegria e de felicidade, não andar ansioso por nada nessa terra. Quantas pessoas estão andando ansiosas, bispo? Quantas pessoas estão... eu digo que a ansiedade é o excesso de futuro, né? É algo que não aconteceu, algo que não veio, e a gente está lá preocupado, o que é que vai acontecer amanhã? Porque tudo que nós precisamos, e Paulo sabia disso, porque ele vai falar uma frase aqui, que eu vou dizer daqui a pouco, ele fala sobre isso, ele tinha a convicção de tudo que ele precisava, tinha uma fonte. E por que a gente tem que estar preocupado com as coisas? Que a gente precisa colocar realmente tudo no altar de Deus, orando e suplicando aquele que tudo pode fazer. E no versículo 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo o seguinte, bispo: analise, veja, pense, calcule, não se precipite, tenha calma em tomar uma decisão, cuide, né? Cuidado com os seus procedimentos, cuidado com a sua conduta. Ele traz um alerta para que nós possamos em tudo agradar a Deus, ao Criador, e que a nossa mente seja cheia dos conceitos de Deus e não do mundo. O 12, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi muitas pregações, não estou dizendo que essas pregações estão erradas, talvez, na minha concepção, talvez elas estariam um pouco incompletas, né? Eu já vi muitas pregações baseadas num único versículo, justamente nesse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso. E aí o pregador começa a falar no sentido, tipo assim, olha, você pode ter um carro, você pode ter uma casa, ou você pode... E ele vai falando só ou de riqueza, ou de conquistas e tal, mas ele esqueceu de falar o que Paulo estava falando antes. Paulo estava falando, eu posso ter abundância, mas eu posso também passar por escassez. Eu posso ter um carrão, mas eu posso andar também com um carrinho. Não tem importância para mim, porque isso não é o que me move, né? Ou andar de ônibus. Ou andar de ônibus não é o que me move, né? O que me move é o evangelho. Então, eu estou preparado para passar por toda e qualquer circunstância. Por isso que ele diz, eu posso todas as coisas que ele fortalece. Quer dizer, não tem como o diabo me parar, porque se o diabo enviar uma tribulação, eu posso passar por uma tribulação. Se Deus me enviar bonança, eu posso passar pela bonança. Quer dizer, eu consigo lidar com tudo isso. É mais ou menos isso? Isso, exatamente. Ele estava preparado para qualquer momento. Eu digo que Paulo era um soldado treinado para a guerra. O cara que foi treinado ali nos melhores moldes de um bom combatente, né? Tanto é que ele fala, combati o bom combate. Ele estava verdadeiramente com o espírito de um guerreiro, de um soldado valente, que estava ali para cumprir a missão da sua guerra. E a missão da sua guerra é dizer, olha, eu sei estar humilhado, eu sei ter comida, eu sei estar com fome, eu sei passar por qualquer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o importante desse texto, bispo, ele está dizendo que não é na força dele, mas é na força de Deus que fortalece ele, né? E quando ele chega um pouquinho mais à frente, no versículo 19, aí é que entra mais uma vez a convicção de Paulo, é que entra mais uma vez essa determinação dele, quando ele fala assim, dessa confiança suprema em Deus. Ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele está dizendo, acredita em Deus, tenha fé em Deus, Ele vai suprir toda a sua necessidade, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela ministerial. Ele vai suprir se você, primeiramente, o colocá-lo como uma primícia, como o primeiro lugar da sua vida e não ficar embaraçado com as coisas da terra. As pessoas se embaraçam. E ele fala sobre isso, né? Que a gente não pode se embaraçar com essas coisas da terra. Como bom soldado, a gente tem que estar conectado com as coisas que são eternas, do céu. A gente tem que olhar para o alto. As cartas de Paulo são verdadeiros ensinamentos para que a gente possa verdadeiramente viver um evangelho genuíno aqui na Terra.
Amém, que maravilha. Ô bispo, tem uma questão, nas outras, tem igrejas que as coisas são mais complicadas ainda, né? Mas aí tinha alguma complicação, essa igreja também, né? Se você olha para a igreja de Coríntios, isso aí chega a ser fichinha, né? É verdade. Mas essa igreja, ela tinha crescido. Quando Paulo escreve a ela, ele já fala sobre bispos, diáconos, quer dizer, uma igreja que já estava formada, né? Mas ele fala de alguma coisa que parece que havia algum problema, alguma dificuldade entre os irmãos. Você estudou sobre essa questão aí? Sim, bispo, tinha. A igreja estava sofrendo com alguns membros, né? Algumas lideranças, problemas de soberba, né? Havia disputas e contendas na igreja. E Paulo exorta aos membros para agir com humildade, e em especial a duas pessoas, Evódia e Síntique, que sintam mesmo no Senhor, ou seja, que tivesse o mesmo sentimento de amor, de humildade, uns para com os outros, para que a igreja não fosse afetada, né? Então Paulo diz, olha, tenham o mesmo sentimento, né? Sejam humildes, sejam amáveis, para que a igreja do Senhor não sofra com essas contendas, né? E ele está trazendo esse sentimento de humildade a todos. Bispo, tem uma coisa interessante, inclusive, sobre a cidade, porque lá tinham as pessoas que ganharam aquele direito como fosse cidadão romano, tal, tudo mais, na colônia, e eles Isso. como cidadão, né? E tinham soldados que tinham sido honrados ali, ganharam até terras, tudo mais, por causa da guerra que venceram. Mas é interessante que Paulo cita alguma coisa sobre a pátria. A nossa pátria não é aqui. Eu acho que ele queria usar até a alegoria mesmo das pessoas, quando os cristãos que olhavam aquelas pessoas que estavam ali vivendo, mas que a pátria deles não era ali, eles estavam num lugar, mas a pátria deles era outro lugar, né? Eu acho que ele aproveitou essa figura. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim, ele fala de uma forma muito interessante lá no capítulo 3, bispo, versículo 20 e 21. É exatamente essa alegoria, né? Da mesma forma que esses soldados, né, tiveram esse privilégio, né, de estar em solo que não era a sua pátria real, mas que receberam as mesmas regalias, os mesmos direitos legais de quem estivesse na sua própria terra. E ele fala assim lá no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a sua eficácia e poder. O que é que acontece? Paulo está dizendo o seguinte, ó, a gente está vivendo aqui, nós estamos aqui, mas tem uma pátria nos esperando, algo maior nos esperando, e é para lá que a gente vai. Então a gente precisa estar preparado. A nossa pátria é lá, é nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, que vem nos levar, né, que vem buscar a sua igreja. Então essa pátria é uma pátria maravilhosa. Então a gente está no lugar, devemos viver nela, mas se preparando para algo maior, para uma pátria especial que nos aguarda. Maravilha, muito bom isso, porque assim como os romanos viviam em Filipos, mas Filipos não era Roma, não era Itália, enfim, né? Isso. Da mesma forma, os cristãos viviam em Filipos, mas ali não era a pátria, ou seja, ali não é Jerusalém celestial, ali não é, né, os céus. Então, quer dizer, ainda que estão vivendo temporariamente. A sua pátria não é aqui. Vai chegar um dia que você vai estar de fato na sua pátria. Você pode até... nós cristãos somos privilegiados, porque nós recebemos muito dos céus hoje, aqui na terra, né? Venha o vosso reino. Então a gente recebe muito o reino de Deus e a gente recebe aqui. Mas vai chegar um momento que a gente recebe do reino dos céus, que aí nós vamos para a pátria, que é a pátria celestial. Isso é maravilhoso, né, bispo? Com certeza, né? Algo maravilhoso que cada um de nós anseia, né? E que Paulo fala sobre isso para que a gente pudesse realmente trabalhar para estar preparado para isso, né? Ele exorta essa igreja, ele prepara essa igreja exatamente, escrevendo essa carta para também preparar essa igreja para isso, para esse momento da sua partida. Eu acho interessante essa questão de embaixadores e embaixada. Cada país tem as suas embaixadas, né, nos outros países, né? E é interessante, dentro da embaixada é como se fosse um pedacinho do seu país, mas nunca é o seu país, né? Nunca é a sua pátria. É um pedacinho, uma representatividade da sua pátria, né? Da mesma forma, nós estamos na Terra, vivendo aqui, e somos representantes dos céus. Nós temos um pedacinho do céu aqui, mas nós temos que colocar os nossos olhos na nossa pátria, né? É verdade. É importante quando essas pessoas
vem essa figura da embaixada. Por exemplo, quando você faz uma viagem, por exemplo, uma viagem para a Europa, né, Bispo? Você vê assim uma bandeira, aquela bandeira já representa um pouco, poxa, ali é o meu território, ali já traz alegria, traz conforto, traz segurança. Então a nossa pátria, ela traz isso, ela traz essa esperança, né? E traz essa tranquilidade. Isso, que maravilha, muito bom, muito bom. Eu acho que tem muito tesouro que a gente recebeu aí já dessa carta, mas eu quero finalizar abrindo a tela. Esse é um momento que eu gosto demais, quando a gente abre a tela para que os nossos convidados possam trazer uma palavra de oração, né, uma mensagem final, e aí orar com as pessoas que estão nos assistindo. Então eu vou fazer isso, eu vou abrir a tela aqui, vou deixar você ter um tempinho agora com as pessoas, trazer uma mensagem final em oração, e assim que você encerrar a oração, eu volto aqui para que a gente possa finalizar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, meus queridos, vocês que estão aqui junto conosco, eu te convido a caminhar com a fé, a esperança, a alegria, a paz, a confiança e a convicção de que uma hora chegará e nós vamos partir para morar em um lugar que Deus preparou para cada um de nós. Mas até lá que a gente esteja preparado para enfrentar as dificuldades, preparado para enfrentar os reveses da vida. E como Paulo falou nessa carta, né, que a gente conversou hoje aqui, tanto você está humilhado, honrado, que a gente vai passar por todas as coisas, mas que a gente não perca a fé, a esperança, que a gente não perca esse desejo de permanecer junto com Cristo até que Ele volte e possa levar a sua igreja. Então o Senhor vem nos buscar, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades no Senhor, e que você permaneça firme, né, nessa paz, nessa convicção, naquilo que Deus tem nos ensinado a cada dia. Eu acredito e sei que Deus, ele é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade que nós venhamos a ter segundo a sua boa vontade. E agora eu quero orar com você, eu quero ministrar uma oração que vai encher o seu coração de fé, de alegria, de esperança. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque um homem de Deus, Senhor, teve a coragem e a ousadia de sair do seu território e abrir uma igreja, Senhor, e a partir dela, Senhor, a tua palavra fosse propagada, Senhor, e tivesse chegado até nós, os nossos territórios. Deus, que a tua palavra possa ser o nosso alimento, o nosso alicerce. Que a tua palavra, Senhor, possa ser o sustento que nós precisamos no dia da dificuldade. Que a tua palavra ela possa estar enraizada em nosso coração, na nossa mente. Que a partir dela, Senhor, nunca falte fé, nunca falte esperança, nunca falte convicção. Que nós possamos viver, Senhor, oh Deus, em toda e qualquer circunstância, Senhor, alicerçados em Ti, com confiança em Ti, e sabendo, Pai, que nós não recuaremos por nada nessa vida. Assim como Paulo fala, Senhor, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E assim nós possamos combater esse bom combate até o fim, até o dia que o Senhor venha nos levar. Pai, te agradecemos por tudo. Nos abençoe nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uau, maravilha, maravilha. Bispão, muito obrigado. Eu sei que a gente foi profundamente edificado. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter esse desejo de ler, né, a carta, né, aos Filipenses. São 4 capítulos maravilhosos que contêm tanta riqueza como nós trabalhamos aqui hoje. E eu quero te agradecer por essa colaboração tua na Rota 66. Eu que agradeço pelo convite. Mesmo para mim foi uma honra, né, estar perto de você. Não conheço pessoalmente, mas essa conexão ela foi maravilhosa. E eu fico feliz de estar participando dessa Rota 66. Tá bom. Deus abençoe. Fique na paz. Paz, Deus abençoe.